gente está de volta com o Repórter Setorial desta segunda-feira. A gente continua falando sobre eleições. No dia 15 de novembro, os eleitores vão às urnas para escolher os 491 vereadores que vão representar os munícipes nas câmaras de todas as cidades aqui da região. Mas antes de fazer a escolha, é muito importante saber qual o papel dos parlamentares dentro da administração pública municipal. E é isso que você vai ver na reportagem da Carolina Silva. Em todas as 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, 491 vereadores devem ser eleitos no dia 15 de novembro. Mas você sabe a real função de cada um deles? O que um vereador deve fazer pelo município? O David, que mora em Pindamonhangaba, tem uma boa noção sobre a função de um vereador. O vereador, ele aprova projetos e leis. O vereador está mais próximo da sociedade, então por ele estar mais próximo da população nos bairros e também está na prefeitura, então ele consegue saber quais os projetos e leis ali a serem aprovados, qual vai ter o benefício e eficácia para o povo ou não. E ele também, estando mais próximo do povo, ele consegue criar projetos onde vai sanar, vai dar solução para o povo ali do seu bairro, da sua região, da sua cidade. O vereador ele tem duas funções básicas. A primeira que é legislar, por isso que chama poder legislativo. Ou seja, a função do vereador é fazer leis. E a segunda função do vereador é fiscalizar o executivo. Então, tudo que o vereador faz está nesses dois caminhos. Não é todo tipo de lei que os vereadores podem criar. Quando o legislativo elabora uma lei que se sobrepõe a uma legislação estadual ou federal, isso é considerado inconstitucional. Por isso, os vereadores devem criar leis que realmente vão atender a população do município pelo qual ele está trabalhando. Muitas câmaras, infelizmente, ficam naqueles projetos de lei dando dia de alguma coisa, dando nome de rua. Isso é importante? É importante porque toda rua que se abre precisa de um nome. Então é função do legislativo fazer isso. Acontece que as coisas importantes ficam para trás. Então, por exemplo, um vereador ele pode fazer uma lei de combate à corrupção. Ele pode buscar uma legislação onde você crie mecanismos dentro da prefeitura que obrigam ela a fazer uma série de coisas que se combata a corrupção. O erro não é fazer isso, dar nome de rua, fazer as datas. O erro, ao meu ver, é você fazer só isso. É você não buscar leis que de fato melhorem as vidas das pessoas dentro das questões legais. Além disso, os vereadores não devem fazer promessas como construir escolas, arrumar o asfalto, colocar mais médicos para atender a população nos postos de saúde. Essas são tarefas que devem ser feitas pelo prefeito e cabe ao legislativo cobrar a administração para que as melhorias aconteçam. Mas não é raro encontrar vereadores que prometem ou até mesmo conseguem bolsas de estudos, vagas de emprego, ou então dão um jeitinho de furar a fila nos atendimentos de saúde para encaixar algum conhecido. Isso, além de imoral, é ilegal e prejudica pessoas que estão aguardando por uma vaga ou uma consulta. Por isso é muito importante entender quais as responsabilidades dos parlamentares. Isso ajuda na hora de identificar falsas promessas e facilita na hora de definir o voto. Pindamonhangaba, por exemplo, é a cidade da região com a maior concorrência para o cargo de vereador. O município tem 11 cadeiras na Câmara e são 376 candidatos, ou seja, são 34 candidatos para cada vaga. Em seguida está Ilhabela, que tem 9 cadeiras e 271 candidatos, uma disputa de 30 concorrentes por vaga. E em terceiro lugar está São José dos Campos. São 596 candidatos concorrendo às vagas, o que representa que para cada cadeira são 28 pessoas disputando a vaga. E depois que as eleições passarem e os candidatos que ganharem assumirem o mandato, é nossa função fiscalizar e cobrar tudo o que prometeram. Ou seja, nós vamos ser dos vereadores o que eles deveriam ser da prefeitura, fiscais. Assim como os vereadores fiscalizam o executivo, as pessoas também devem fiscalizar tanto o executivo quanto também o que os vereadores fazem. Você tem o portal da transparência que você pode buscar tudo o que é feito dentro da prefeitura. Você, dentro da Câmara, você tem meios também de buscar o que está acontecendo, acompanhar as sessões, acompanhar uma apresentação de contas do seu candidato pelas redes sociais.
cobrar se de fato ele está executando aquilo. Então, e isso acaba sendo uma vivência da nossa democracia, a gente aprender a lidar um pouco com isso. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, como já foi no primeiro bloco, o professor Moacir Santos, professor e pesquisador da Universidade de Taubaté. Professor, sobre os vereadores, né? A gente viu que tem bastante candidato esse ano, um fenômeno que acontece por causa das últimas mudanças na lei eleitoral, que faz com que os partidos tenham mais interesse em lançar mais candidaturas, mas não vamos focar muito nesse aspecto. O que eu queria com tanta gente sendo candidata, eles vão abordar as pessoas com mais promessas, né? A concorrência maior vai fazer com que eles busquem um convencimento maior da população, e muitas vezes isso está associado a alguma troca. A gente sabe que muitas vezes um candidato a vereador oferece uma ajuda pontual, uma vaga de emprego, ou então um benefício em atendimento à saúde. Eu já vi um caso de um candidato que ofereceu um aparelho auditivo para uma pessoa que precisava. Enfim, são várias coisas, cadeira de rodas. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Que dica que o senhor daria para o eleitor que nos assiste? Princípio da realidade. Assim como em relação ao executivo, o legislativo, o eleitor tem que votar observando o que é atribuição do vereador. E se há o oferecimento de alguma vantagem pessoal, isso além de ser indevido, é crime. Então já começou errada a proposta e a concorrência pela vaga. Então, cabe ao eleitor ter esse papel de fiscalização exatamente para que ele possa fazer a escolha de modo consciente e, evidentemente, depois acompanhar aqueles que serão eleitos. Exatamente porque, quando o candidato faz promessas que não cabe ao vereador cumprir e que são exageradas ou até mesmo ilegais, já é um indicativo para o eleitor que ele, de fato, será prejudicado. Ele até pode imaginar que terá uma vantagem, mas além de ser cúmplice de algo ilegal, com certeza essa pessoa, além de não ter consciência de quais são as funções da vereança, não vai cumprir de fato com o papel que se espera. Então, o primeiro critério é exatamente esse. E o segundo, olhar a vida pregressa. O que essa pessoa fez para a comunidade, qual é a atuação dela, qual é a coerência em relação ao que ela diz, quanto à sua trajetória. São critérios que o eleitor pode usar para filtrar, exatamente para buscar fazer a escolha mais adequada. Quando a gente fala de política, muitas vezes tem uma questão ideológica, né, por trás de todos os partidos. A gente vê uma polarização grande no cenário nacional, né? O senhor acha que isso se aplica também para o cenário regional? Um vereador de determinado partido mais ligado à direita, um mais ligado à esquerda, o senhor acha que eles representam diretamente os interesses desses partidos no âmbito municipal, ou isso não se aplica de fato de uma forma tão clara? Eu acredito que não se aplica de uma forma tão objetiva, exatamente porque no Brasil até mesmo a pulverização mostra que a identidade política daqueles que são filiados e que eventualmente se candidatam, ela é tênue. A maior parte dos partidos são extremamente pragmáticos e compõem com aqueles que estão no poder. Há, evidentemente, candidatos e partidos políticos que têm essa forte identificação ideológica, inclusive nas eleições municipais. Porém, as questões locais, elas interessam mais aos eleitores, então isso acaba se impondo e sendo um critério objetivo de escolha. Nós podemos observar que, apesar de uma certa simpatia que o eleitorado pode ter por governadores ou presidente da República ou políticos da oposição, esse critério é secundário. Na hora do voto, o eleitor olha as questões locais, aquilo que está sendo proposto para o município. Tá certo. E o que o senhor avaliaria na sua escolha por um vereador? Porque às vezes a gente vê justamente além dessa troca de favores oferecida, né, algum benefício para um eleitor específico, muitos candidatos oferecem coisas que não podem cumprir. Às vezes, eu te prometo mais segurança pública, nem a gente já falou, nem o prefeito direito pode fazer isso, o vereador muito menos. A função do vereador realmente está mais ligada à fiscalização, a fazer uma lei que possa ajudar o município, não é executar de fato alguns atos que muitas vezes eles propõem durante a campanha, né?
Então, no que o senhor fica de olho quando acompanha uma campanha? Bem, eu busco aplicar, né, exatamente aquilo que nós conversamos, né? Primeiro é examinar se os candidatos, aqueles que eu vou considerar para o voto, têm ciência e conhecimento dessa condição, de quais são as atribuições da vereança e quais são os limites dessa atribuição e, evidentemente, observar a trajetória anterior, a formação, a atuação e, uma terceira dica, como ela propõe comunicar aos eleitores, né? Como essa pessoa vai propor comunicar aos eleitores a sua atuação. Porque tão importante quanto ter ciência dos limites da função de vereador, que é fiscalizar o executivo e elaborar leis, né, no sentido das atribuições, que são competência dos vereadores, como isso vai ser comunicado ao eleitor? Transparência também, transparência, né? E que isso seja feito de uma maneira responsável, né, construtiva para o município, né? Porque hoje as redes sociais permitem uma certa facilidade e até isso gera uma polarização, mas a postura de provocar, de polarizar, de não ter compromisso com a verdade, espalhar fake news, né? Tudo isso tem que ser observado pelo eleitor para ele exatamente descartar aqueles que depois não vão cumprir com eficiência o seu trabalho. E, evidentemente, uma quarta dica é escolher candidatos que as ideias, os valores sejam correspondentes, né, para que ele se sinta, evidentemente, representado. Essa é a função principal, né? Representar o povo na Câmara de Vereadores de cada município. Professor, agradeço muito sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, espero contribuir, né? Desejo a quem está assistindo bastante responsabilidade e cuidado para que possamos fazer as melhores escolhas para o próximo quadriênio. Eu agradeço também a você que nos assistiu hoje aqui. Eu espero que essas informações que a gente passou ao longo de todo o programa sejam úteis para você fazer a sua escolha, a escolha de quem você vai votar para vereador, de quem você vai votar para prefeito. É uma decisão tão importante que vai ter impacto na sua vida ao longo dos próximos 4 anos. Por isso que é muito importante que você esteja bem informado, busque até mais informações do que essas que a gente compartilhou aqui no jornal, para saber em quem votar. A gente encerra essa edição de hoje por aqui. Nos próximos dias a gente vai falar de outros temas, também ligados à eleição municipal. Vamos falar sobre representatividade feminina, racial, nas câmaras de toda a região. Informações que são importantes também para você ter uma base de como escolher, informações que já são tratadas de uma maneira mais clara em âmbito federal, mas que no âmbito municipal também é importante a gente sempre abordar isso. Então a gente volta amanhã a partir de 12h com o Jornal Setorial. Uma boa tarde para você e até lá.